Meu amigo, para surpresa de ninguém, já era de se esperar, o brasileiro tem cada vez um pessimismo crescente, um pessimismo maior em relação à economia brasileira. É um fato. Olha aqui, aquela mesma pesquisa futura que eu repercuti no canal falando sobre a popularidade do Lula e tudo mais, que depois eu deixo recomendado no final desse vídeo para você assistir a análise que eu fiz aqui. Modéstia à parte, ficou bem legal e eu falei antes de todo mundo no mundo libertário sobre essa pesquisa do Lula derretendo. Essa mesma pesquisa mostrou a opinião do povo brasileiro a respeito do cenário econômico atual. E olha aí, quase 60% dos entrevistados acreditam que o atual cenário é ruim ou péssimo. Não é aprovação e desaprovação do cenário, não. É quem realmente acha que a vaca já foi para o brejo e as coisas vão ficar difíceis, vão ficar muito complicadas nos próximos meses. Então, vamos conversar sobre esse assunto, analisar esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, isso ajuda muito o meu trabalho, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa, já falei, ela analisou ali uma quantidade de pessoas nos últimos dias, é bem recente, então é uma pesquisa que de fato traz ali, são 1.000 pessoas, né, entre os dias 19 e 22 de março, 3 pontos de margem de erro ali, etc. É uma pesquisa bastante recente e que traz, portanto, né, uma visão atualizada a respeito da economia brasileira, né? Essa notícia foi divulgada hoje, diferentemente do resto dessa pesquisa futura, que falou a respeito da questão eleitoral, que foi divulgada ontem. Né? O pessoal publicou ontem também o resultado, mas saiu nas notícias hoje. E pois bem, olha só, avaliação da economia. De novo o pessoal coloca aqui, né? A avaliação negativa da economia cresceu 6,8 pontos. Não, essa pesquisa não analisa a avaliação positiva e negativa da economia. Para você analisar isso, eu já falei em várias oportunidades, mas é sempre bom questionar a própria pesquisa, a metodologia em si. Eu acho importante, é um exercício importante para se fazer. A própria pesquisa tem que trazer, né, a resposta, aliás, a pergunta, indicando esse tipo de análise. Você considera que a economia brasileira está positiva ou negativa? Ou está caminhando bem ou caminhando mal? Algo nesse sentido. Você tem que ter duas opções claras. O que foi analisado aqui é a opinião ruim, péssimo, regular, bom e ótimo. Qual que é o problema? É que você não sabe o que o regular pensa. Se pensa que a economia está boa ou se pensa que ela está ruim. Pode ser qualquer um desses cenários. Que a economia não está agradando, não está interessante, mas considera como regular. Para ele deveria ser ótimo ou bom. Então seria uma desaprovação dentro da faixa do regular. Ainda assim dá para a gente tirar uma conclusão muito boa a esse respeito. Olha aqui, né? Como que o pessoal tem considerado a economia. Atualmente, 59,1% desses entrevistados consideram que a economia está ruim / péssima. E essa avaliação também estava nesse patamar, perto disso, no início dessa série histórica, exatamente 2 anos atrás. Não lembro exatamente o que causou essa percepção na época, era começo do governo Lula, mas veja o quanto que essa percepção de ruim ou péssimo caiu consideravelmente na meiuca do governo. Até agora, dessa metade de governo Lula, um pouco mais da metade, até mais ou menos agosto do ano passado, quando a percepção de que a economia brasileira estava indo mal começou a disparar consideravelmente e a avaliação aqui de ótimo ou bom desceu a níveis patéticos, né? Na faixa aqui dos 13%, tem se mantido nessa região dos 13%, às custas da opinião, no caso aqui, o cômputo geral da opinião regular, que caiu para uma mixaria também aqui, né, 26,4%. Lembrando que o brasileiro é um otimista inveterado. Então, quando você vê esse tipo de coisa aqui, quase 60% da população falando que a economia está ruim ou péssima, e eu imagino 70% desaprovando a condução econômica do governo atual, é porque realmente a vaca está indo para o brejo. Mas não é só isso não, tá? Tem mais coisa envolvida nessa história aqui. Por exemplo, já criticando o governo Lula em si, né? Como que você avalia a atuação do governo do presidente Lula na criação de empregos?
Ruim ou péssimo, 42%, né? Não é o pior. Aliás, está empatado com o pior cenário da série histórica, né? Então, piores momentos do governo Lula, sem sombra de dúvida, sendo que naquela época onde o mesmo patamar foi observado, meados do ano passado, quase um ano atrás, a opinião ótimo ou bom quanto à criação de empregos estava lá em cima, quase 31%, agora caiu abaixo dos 28%, empatado com o regular, perdendo para o regular um pouquinho, né? Tá dentro da margem de erro. Ou seja, a decepção com o governo Lula está se tornando generalizada em matéria econômica. Eu gosto de dizer, isso aqui é um assunto muito importante de maneira geral para a avaliação de um governo e para a capacidade eleitoral dele, que é o que realmente importa nessa história. Mas aqui é que a coisa fica feia mesmo para o governo. A avaliação quanto ao combate à alta de preços. E aqui é uma surra que o governo Lula tem levado desde o início do seu mandato, desde meados do primeiro ano. Olha só, o combate aqui, ruim ou péssimo, estava praticamente empatado, né, com o ótimo ou bom, com uma pequena vantagem para o ótimo ou bom lá atrás. Então o pessoal estava gostando de como o governo Lula estava combatendo a alta de preços. Olha onde que isso aqui chegou. Uma alta praticamente constante do ruim ou péssimo nesse período todo, chegando a praticamente 2/3 da população. Lembrando que não significa que só 2/3 acham que o governo é culpado pela alta de preços atualmente. Tem uma parcelinha desse irregular que também não está gostando do governo em relação a isso. Então, isso aqui, mais de 70% tranquilamente, são pessoas que colocam diretamente a culpa da alta dos preços que nós estamos observando em absolutamente tudo, com especial destaque para os alimentos, mas também tem combustíveis, tem energia elétrica, tem um monte de coisa aí. Mas o pessoal coloca a culpa majoritariamente no governo Lula. É simples de entender, de perceber essa avaliação. Então são muitos indicadores colocados aqui que mostram que de fato há uma decepção com o governo Lula em matéria econômica. Porque, tudo bem, o povo não entende muito bem os aspectos econômicos. O brasileiro tipicamente não entende. Se você fala de PIB com o brasileiro, IPCA, Selic, oferta e demanda, essas coisas, o brasileiro não capta isso muito bem. O brasileiro não compreende que uma política fiscal ruim, frouxa, expansionista, inevitavelmente vai levar a uma alta de preços. É um fato, isso é até simples de compreender do ponto de vista econômico. É uma coisa que se explica em 3, 4 minutos de conversa. Mas o brasileiro médio não é capaz de perceber isso na prática. O que ele percebe é a alta de preços na gôndola do supermercado. Então muita gente votou no Lula em 2022, fez o L, por não compreender, por não associar uma alta nos gastos, uma expansão fiscal com problemas econômicos sérios, numa janela aí de 2, 3, 4 anos, que é o que nós estamos vendo acontecer agora, fruto do início do governo Lula para cá. Tem coisa pior para acontecer ainda. A janela temporal da repercussão negativa de medidas econômicas desastradas é maior do que a gente poderia imaginar no primeiro momento. Ou seja, o que nós estamos vendo agora de desarranjo é referente talvez aí à virada de 2023 para 2024, aquele boom dos precatórios que o governo gastou pra caramba, despejou dinheiro na economia. Tem muita coisa para repercutir negativamente ainda. Essa é a grande preocupação. O Banco Central falou, meta de inflação para esse ano tá fora de cogitação, não vai ser atingida. Então o pessoal não consegue compreender isso, por isso muitos votaram no Lula lá atrás. Agora estão percebendo a repercussão disso aí na economia. E, é claro, isso se reverte em números de popularidade ou de queda de popularidade, como nós temos visto acontecer. Isso é muito bom no fim das contas. Isso sepulta as chances do Lula vencer as eleições em 2026. Porque ele não vai reverter esse cenário econômico. Provavelmente as coisas vão ficar ainda piores. Então ele vai chegar muito enfraquecido para as eleições, né? Azar de quem se eleger, azar de quem suceder o Lula, porque vai pegar um país completamente deteriorado e vai ter muito, muito trabalho para resolver esse problema.
Vou deixar recomendado aqui para você o vídeo em que eu falo da pesquisa futura sobre a popularidade do Lula, um vídeo que teve uma repercussão muito boa aqui no meu canal, já agradeço a quem assistiu, ficou bem bacana, convido você a assistir caso você não tenha visto, só clicar aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!